Olá, tudo bem? A reforma ortográfica chegou e mudou algumas coisinhas na nossa ortografia, como na acentuação. Hoje abordaremos as regras de acentuação que foram afetadas pela reforma ortográfica e vamos falar também do fim do trema. Vamos lá! Na nossa gramática existem as chamadas regras especiais. Vamos chamá-las assim porque foram elas que mudaram o novo acordo ortográfico. Vamos começar falando da regra dos hiatos. Antes da reforma ortográfica, todas as palavras terminadas em hiatos, o, seguidas do não de S, e em, eram acentuadas. Por exemplo, antes as palavras enjoo, abençoo, perdoo, vou, creem, deem, leem e veem recebiam acento circunflexo na primeira vogal repetida do hiato, conforme você está observando na tela. Depois da reforma ortográfica, esse acento não é mais utilizado. Observe que essas palavras são escritas agora sem acento. As companhias aéreas, as agências de viagem e até mesmo a Infraero terão que adequar-se rapidamente às novas regras e alterar as informações disponíveis em sites e demais meios de comunicação, como oferta de voos online para oferta de voos online sem acento. E a maneira de divulgar notícias como, com a liberação da pista, os 4 voos diários, voos com acento, entre meia-noite e 5 da manhã, já voltaram a operar. Terá que ser alterada para voo sem acento. Ou no exemplo, Infraero registra menos de 15% dos voos atrasaram no último semestre. Também deve ser alterada para voo, agora sem acento circunflexo. O mesmo acontece com os verbos creem, deem, leem e veem. A manchete. Cientistas creem em agricultura sustentável na Lua. Passa a ser escrita sem acento, da seguinte forma. Cientistas creem em agricultura sustentável na Lua. Observe outro exemplo dessa alteração. Em notícias na área de educação. Universitários leem pouco, revela ENAD. Nesse caso, leem agora deve ser escrito sem o acento circunflexo. E o que não mudou com a reforma? Preste atenção. O acento permanece na terceira pessoa do plural dos verbos ter e vir. Portanto, as formas eles têm e eles vêm continuam tendo o acento circunflexo. Lembre-se que essas formas não possuem ato, por isso não há mudança. Eles têm muito trabalho. Eles vêm ao nosso encontro. O mesmo ocorre com os verbos derivados de ter e vir, como conter, deter, provir e intervir. Esses verbos conjugados na terceira pessoa do singular do presente do indicativo mantêm um acento agudo, porque são oxítonas. O produto contém glúten. Ele detém o poder. O iceberg não provém de água salgada. Ele intervém em nosso favor. E esses verbos conjugados na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, mantêm o acento circunflexo. Todos os produtos contêm glúten. Eles detêm o poder. Os icebergs não provêm de água salgada. Eles intervêm em nosso favor. Então, vamos ver como fica a conjugação dos verbos crer, dar, ler, ter e vir. Conter e provir, no singular e no plural. Verbo crer, ele crê, eles creem. Verbo dar, que ele dê, que eles deem. Verbo ler, ele lê, eles leem. Verbo ter, ele tem, eles têm. Verbo vir, ele vem, eles vêm. Conter, contém com acento agudo, contém no plural com acento circunflexo. Ele provém com acento agudo, do provir, e eles provêm com circunflexo. A forma plural dos verbos ter, vir, conter e provir continuam com acento gráfico. Ficou claro?
Falarei agora da regra do U e do I. É necessária atenção diante dessa regra, pois apenas uma pequena parte foi alterada. Primeiramente, vamos ver o que não mudou nessa regra. De acordo com a nossa ortografia oficial, as vogais I e U recebem acento agudo sempre que formam hiato com a vogal anterior e ficam sozinhas na sílaba ou com S. É o caso das palavras saída e faísca. Vamos separar as palavras em suas sílabas. Sa-i-da. Percebemos nessa palavra que a segunda vogal do hiato fica sozinha na sílaba. Por isso, esse é um caso em que o acento gráfico permanece. Isso acontece com as palavras como Grajaú, Baú, Viúva, Gaúcho e Saúva. Já na palavra faísca, encontramos outro caso. Separando em sílabas, temos fa-is-ca. Nessa palavra, a segunda vogal do hiato se encontra junto com a letra S na separação silábica. Por isso, o acento permanece. Observe mais alguns exemplos. Caíste, nós caímos, raízes, prejuízo e Bahia. Na frase, a Baía de Guanabara se localiza no estado do Rio de Janeiro, a palavra Bahia apresenta o hiato e por isso recebe acento no I. Mas observe as seguintes afirmações. A vogal tônica I, antes de NH, nunca recebe acento agudo. Por isso, palavras como rainha, tainha, ladainha e moinho não são acentuadas. A regra do U e do I só vale quando essas vogais formam hiato. Nas palavras em que o U ou o I formam ditongo, não são acentuadas. Por isso, palavras como circuito, muito, saia e baia não apresentam acento gráfico. Na frase, o ambiente é dividido em baias de trabalho, a palavra baia é um ditongo, tem um ditongo, e por isso não recebe acento gráfico. E preste atenção, não há acento agudo quando as vogais I e U não estão isoladas na sílaba, ou não estão juntas com a letra S. Portanto, palavras como caiu, saindo, raiz e juiz não devem receber acento gráfico. O juiz é o agente mais reverenciado do sistema de acesso à justiça. Juiz sem acento. Mas e o que mudou depois da reforma na regra do U e do I com o novo acordo? Agora chegamos à questão. De acordo com a reforma ortográfica, só perdem o acento agudo as palavras em que as vogais I e U formam um hiato com um ditongo anterior. Pegarei como exemplo a palavra bocaiúva. Antes da reforma, deveria receber acento. Para ter uma melhor visualização, vou separá-la em sílabas. Bo, cai, ditongo, u, vá. Percebam que antes do hiato, formado pela vogal I e U, temos um ditongo, formado pelas vogais A e I. Devido à existência desse ditongo, antes do hiato, não devemos mais acentuar bocaiúva. O mesmo acontece em palavras como feiura e baiuca. Feiura, antes da reforma, era acentuada. Vamos separá-la em sílabas. O ei da sílaba anterior forma um ditongo, e o ei com o u forma um hiato. Então, de acordo com a nova regra, a palavra feiura não deve mais ser acentuada. Baiuca, antes da reforma, recebia o acento agudo no U, mas já sabemos que com a nova regra, se a palavra tiver um hiato, precedido de ditongo, não deve ser acentuada. Ficou claro? Então vamos à próxima regra. Antes do novo acordo ortográfico, a regra dos ditongos abertos el, ei e oi era bem simples. Acentuavam-se todas as palavras que apresentavam esses ditongos com timbre aberto. Vejamos alguns exemplos. O ditongo aberto el, céu, chapéu, troféu. O ditongo aberto ei, epopeia, assembleia, pastéis. O ditongo aberto oi, boia, herói, esferoide. Apenas os ditongos fechados, ou seja, os ditongos eu, ei e oi, não eram acentuados. Por isso, nos acostumamos a escrever judeu, europeu, lei, feia,
boi e apoio sem acento. Ditongo fechado, eu, ateu, judeu, europeu. Ditongo fechado, ei, lei, alheio, feia. Ditongo fechado, oi, boi, coisa, apoio. Não posso deixar de comentar uma curiosidade. Sabia que apenas no Brasil as palavras colmeia e centopeia são pronunciadas com timbre aberto? Se você for a Portugal e escutar as palavras colmeia e centopeia com timbre fechado, não estranhe, porque eles também estão falando corretamente. Agora, depois da reforma, existem algumas modificações para as regras. De acordo com a nova regra gramatical, perdem o acento agudo as palavras paroxítonas que contêm um ditongo aberto ei e oi. Isso significa que palavras como ideia, epopeia, assembleia, jiboia, boia, esferoide, heróico, não tem mais acento. Observe o exemplo. O presidente da Assembleia Nacional anuncia a criação da Comissão Constitucional. Notícias como essas deverão sofrer mudanças ortográficas com a nova regra. O acento gráfico deve ser extraído. Da mesma forma, os boletins informativos e portais das assembleias legislativas também deverão ser alterados. Até mesmo o hino nacional brasileiro deverá ser alterado com a reforma ortográfica. No verso de um povo heróico, brado retumbante, a palavra heróico deverá aparecer sem acento agudo. Mas não se esqueça, o acento só caiu nas palavras paroxítonas que tenham um ditongo aberto em ei e oi. Porque nas palavras oxítonas, que apresentam ditongo aberto, o acento gráfico permanece. Isso significa que palavras como dói, rói, herói, anéis, pastéis, papéis, céu, réu, troféu, chapéus, continuam com acento agudo. Vamos falar agora da regra do acento diferencial. Lembra-se de como ela funcionava? Era assim. Recebiam um acento gráfico as palavras homônimas homógrafas tônicas, isto é, as palavras que eram escritas da mesma forma, mas que apresentavam significados diferentes. A regra se baseava em uma dessas palavras possuir o acento e a outra não. Portanto, a presença ou não do acento as diferenciava. Por exemplo, para sem acento e para com acento. Qual era a diferença? Observe, este presente é para você. Ele logo para de cantar. Para sem acento era uma preposição. E para com acento, um verbo parar conjugado, na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Agora esse acento caiu. E para sabermos a diferença entre a preposição e o verbo, temos que prestar atenção no contexto da frase. Este presente é para você e ele logo para de cantar. O mesmo aconteceu com as palavras pelo e pelo, com acento e sem acento. Antes a palavra pelo com acento se referia a um substantivo, que significa cabelinho, penugem, enquanto a palavra pelo sem acento era usada como preposição, por mais o. Tenho alergia a pelo de gato. O creme se espalhou pelo cabelo. Agora, pela nova ortografia, não há mais acento diferencial. Tenho alergia a pelo de gato, sem acento, e o creme se espalhou pelo cabelo, também sem acento. A palavra polo, e o seu plural polos, significando jogo, polo aquático, polo a cavalo, ou extremidade, polo sul, polo norte, polo positivo, polo negativo, e pera, a fruta, elas apresentavam um acento diferencial. Com a nova regra, perdem esse acento. Observe as frases. Estou com vontade de comer pera. Antes da reforma, a palavra era acentuada. Agora o correto é sem acento. O mesmo acontece com a palavra polo. Vi uma fantástica partida de polo aquático. Antes da reforma, a palavra era acentuada, agora não mais. E o que não mudou na regra do acento diferencial? Posso garantir que o acento diferencial continua valendo para as palavras por, o verbo, para diferenciar da preposição por, e pode, para não confundir com pode. Vejamos os exemplos. Ele deve pôr em prática tudo o que aconteceu. Nessa frase, a palavra por, com acento,
mostra-nos que se trata de um verbo no infinitivo. Ele vai por este caminho. Agora, a palavra por sem acento é uma preposição. Ontem ele não pôde resolver o problema. Veja que nessa frase o verbo poder está conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito indicativo. Agora ele não pode sair. Neste caso, o verbo poder está conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Agora que você já compreendeu o que muda e o que não muda na regra do acento diferencial, vamos para a próxima questão. Vamos saber como funcionava o uso do trema. Antes da reforma, usávamos o trema na letra U quando ela era pronunciada e átona, antecedida de Q ou G e seguida de E ou I. O objetivo do trema era distinguir a letra U pronunciada da letra U muda, que de que. Veja a diferença no que não pronunciado para o que pronunciado nas seguintes palavras. Que, sem trema, quente, questão, quesito. Você notou se eu pronunciei a letra U? Não. Agora preste atenção nestas palavras. Que, frequente, sequestro, delinquente. Agora sim, você ouviu o som da letra U. Veja a diferença no que não pronunciado para o qui pronunciado nas seguintes palavras. Quilo, adquirir, química. Agora, tranquilo, equino, iniquidade. Vamos ver a diferença da pronúncia do G mudo para o gue pronunciado. G, guerra, sangue, largue, gue, aguentar, bilíngue, enxágue. Da mesma forma, vamos ver a diferença da pronúncia do gui mudo para o gui pronunciado. Gui, guitarra, distinguir, seguinte, e gui, de linguiça, pinguim, arguir. Depois da reforma ortográfica, o uso do trema foi abolido e, por consequência, todas as palavras devem ser escritas sem trema. Observe alguns exemplos. Frequente, sequestro, delinquente, aguentar, bilíngue, enxágue, linguiça, pinguim, sagui, tranquilo. Mas atenção para o seguinte, embora o trema não seja mais usado, a pronúncia das palavras que recebiam o trema continua a mesma. Ou seja, devemos continuar pronunciando a letra U. Portanto, nada de falar linguiça, sequestro, cinquenta. O que não mudou com a reforma ortográfica. Não esqueça que jamais houve trema quando a vogal U estava seguido de O ou de A. Por isso, não é usado o trema nas palavras ambíguo, longínquo, averiguar e adequado. Pense bem, se a letra U, antes de E ou de I, fosse pronunciada em tônica, devíamos usar acento agudo em vez de trema. Veja isso nas seguintes conjugações. Que ele averigue, que eles apaziguem, ele argue e eles arguem. Porém, esse acento também foi abolido. Agora escrevemos essas conjugações sem acento. Que ele averigue, ou averigue no Brasil, que eles apaziguem, ou apaziguem no Brasil, ele argue e eles arguem. As palavras com dupla pronúncia, o uso do trema era facultativo, ou seja, a palavra com trema estava correta e sem trema também. Isto acontecia com palavras como antiguidade ou antiguidade, antiquíssimo ou antiquíssimo, equidistante ou equidistante, liquidação ou liquidação, liquidar ou liquidar, liquidez ou liquidez, liquidificador ou liquidificador, líquido ou líquido, sanguinário ou sanguinário, sanguíneo ou sanguíneo. Em ambos os casos, a palavra era dita corretamente. Agora, com a existência final do trema, seremos obrigados a escrever essas palavras sempre sem o trema, mas a pronúncia continua facultativa. Há também o caso de palavras com dupla pronúncia
que sempre foram escritas sem trema e que podem ser escritas ou com a letra C ou com as letras, o dígrafo Q. Vamos a elas. 14 ou 14, cota ou quota, cotizar ou cotizar, cotidiano ou cotidiano. Hoje vimos o que mudou na acentuação gráfica de nossa língua com o novo acordo ortográfico. Trata-se de pontos simples de assimilar, mas que merecem atenção reforçada devido ao nosso costume de acentuar palavras que agora não terão mais o acento. Para encerrar, vamos ouvir o depoimento de alguns especialistas que trazem suas considerações sobre a reforma ortográfica da língua portuguesa. Na política internacional, a unificação da escrita entre os países do mundo lusófono pode afirmar internacionalmente esse mundo lusófono, né? Outro aspecto importante, já apontado por Antônio Weiss, que foi um dos mentores do acordo ortográfico, é que há obras caríssimas com mais de uma edição, como as enciclopédias e como os dicionários. Então, com o acordo ortográfico, teremos apenas uma edição para os 8 países de língua portuguesa em 4 continentes. Então, um fator econômico também muito importante. E no aspecto linguístico é interessante que o acordo tira acentos de palavras como vou, enjoo, abençoo, que era um acento até burro, desnecessário, como em lê, em vê, em crê, em dê, que também era um acento burro, desnecessário. Porque é uma paroxítona terminada em O, como o voo, e livre é paroxítona terminada em O e não leva acento. Então, nem na regra o termo se incluía. Então, a importância do português em função, e aí olhando pela ótica brasileira, em função do peso que nós temos no Brasil, terminou ficando também com peso correspondente à nossa ponderação no mundo. Isso tem feito com que o português esteja sendo mais estudado na América Latina, e isso é positivo. Quanto maior a integração de um país comercial e economicamente, politicamente no mundo, mais influente, maior atratividade terá a sua língua. E então, gostaram? Esse pessoal sabe muito e merece todo o nosso respeito. Toda opinião é válida, seja a favor, seja contra. Até a próxima!